Olá, amigos, muito boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja nos nossos corações. Que possamos, mais uma vez, podemos estar prontos, aptos, de coração aberto para as nossas reflexões da noite, para que nós possamos buscar cada vez mais sermos melhores hoje do que nós fomos ontem e melhores amanhã do que nós somos hoje, pelo entendimento, pelo conhecimento que essa doutrina maravilhosa vem nos trazendo. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre resignação e indiferença. Nós estamos falando de duas situações. Uma é uma virtude e a outra é uma vicissitude. E elas andam muito ligadas uma com a outra, né? São opostos, mas nós vamos ver que os ensinamentos que Jesus, que os amigos espirituais nos trazem, vai nos ajudar muito no entendimento dessas duas questões. Considerando a nossa condição de imperfeição, de estudantes, que nós viemos aqui para nos melhorarmos, e o planeta também é uma casa que abriga espíritos imperfeitos, embora seja um planeta maravilhoso com todos os seus recursos. Nós temos que lembrar que nós sempre estamos mais voltados para as vicissitudes do que das virtudes. Lógico que todos nós temos virtudes, inclusive a virtude do amor em potencial, para que nós possamos nos desabrochar. Conceituar e entender a resignação e a indiferença, ela vai nos ajudar a gente caminhar nesse entendimento. A primeira questão que eu gostaria de deixar é que a indiferença, ela pode se tornar um fator positivo na nossa vida? Porque se é uma indiferença e é um vício, será que existe alguma possibilidade dela vir ser positiva nessa nossa caminhada? Nós vamos deixar isso aí para reflexão dos nossos irmãos e mais ao final nós vamos fazer um breve comentário para que possa esclarecer essa questão que a gente está levantando. Uma boa definição de resignação é nós lembrarmos que a resignação é uma virtude que ela anda junto com a obediência, né? São duas virtudes que nós podemos dizer que elas são companheiras da doçura, companheiras da humildade, companheiras da bondade. E são duas situações em que nós temos o consentimento do nosso coração e também o consentimento da nossa razão, porque quando nós somos obedientes, nós estamos exercendo, né, o nosso livre-arbítrio, a nossa inteligência, para aceitarmos essa submissão com bondade e não com parcimônia, não com negativismo, como muitas vezes nós entendemos de forma equívoca. E quando nós falamos de razão, né, um consentimento do coração pela razão, nós vamos dizer que nós estamos falando de que nós já adquirimos conhecimento, que nós temos entendimento a respeito desse conhecimento que nós estamos adquirindo e, sobretudo, né, a compreensão para que nós possamos colocar em práticas os ensinamentos e os aprendizados que o Cristo deixou para conosco. A indiferença, nós podemos dizer que a indiferença ela é a falta de interesse, é a falta de atenção, é a falta de cuidado, de consideração e descaso que nós temos para com o próximo. Porque aqui nós vamos encontrar justamente a origem, né, dos males conhecidos como males terrestres, porque nós vamos nos afastando justamente daquilo que vai nos elevar. Se nós lembrarmos que nós reencarnamos, né, numa viagem com um propósito de acharmos parte do tesouro que Deus nos oferece
a cada reencarnação, em cada um dos seus reinos, nós devemos lembrar que nós não podemos nos afastar. Pelo contrário, nós precisamos caminhar muito mais precisamente na linha de encontrar esse tesouro do que afastar. Nós podemos dizer que são dicas, né, que nós vamos recebendo para que nós possamos encontrar esse nosso tesouro. E para isso nós temos, né, os amigos espirituais, nós temos Jesus como os coordenadores que vai nos ajudando nessa dificuldade. Porque quando Jesus fala de resignação, ele vai tratar no capítulo das bem-aventuranças, né? Nós vamos encontrar várias bem-aventuranças que são a capacidade que nós temos de nos melhorar, de nós nos encontrarmos no caminho correto. E essa bem-aventurança é a bem-aventurança daqueles que têm sede de justiça, né? Nós somos resignados diante de situações que Jesus já nos preparou. Ele serviu de exemplo e ele mesmo dizia: tenho-vos dito isso para que vós tenhais paz, né? Ele já sabia do caminho que nós íamos percorrer, porque ele, espírito de luz, ele além de já ter percorrido, né, ele percorreu nessa existência, quando ele vem justamente para nos ensinar, ele vem para nos ajudar. E nós podemos nos perguntar, por qual motivo nós realmente precisamos ser resignados, né? E aí Jesus vai nos dizer que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ou seja, nós precisamos ter essa resignação ativa para que nós possamos seguir em frente diante dos inevitáveis acontecimentos que virão na nossa vida. E com isso Jesus vai dizer para nós que nós vamos ter uma compensação pelo sofrimento que nós estamos passando, mas ao mesmo tempo nós estamos tendo um sofrimento, né, com bondade, com conhecimento. E esse sofrimento que nós vamos passar, nós devemos lembrar que a nossa condição de imperfeição, de registros, né, de outras oportunidades reencarnatórias, de outras viagens que nós fizemos, nós não conseguimos ainda, né, fazer as melhores escolhas dentro do nosso livre-arbítrio, dentro da nossa inteligência, dentro do nosso raciocínio. E a resignação, neste momento, nós podemos tomá-la como o primeiro medicamento que nós vamos adquirir para que nós possamos curar os males, né, que estão em potencial dentro de nós e que são necessários serem colocados à prova. Então nós vamos estar diante de situações que nós precisamos colocar à prova se realmente nós estamos aptos a ser resignados ou se nós estamos ainda mantendo a indiferença. Quando nós buscamos as obras básicas do Evangelho segundo o Espiritismo, dos livros dos Espíritos, nós vamos ver que Kardec, né, ele faz um trabalho fabuloso para nos ajudar. São 1091 perguntas que ele dirige ao Espírito de Verdade, que é uma pleiade de espíritos, para que pudesse realmente certificar da verdade, que pudesse ser questionado em todos os ângulos, em locais diferentes, com espíritos diferentes, e isso vai trazer para nós justamente essa segurança que a doutrina espírita traz para todos nós. Nós não somos melhores que os outros, mas seguramente nós temos as informações importantes, as informações verdadeiras, então nós podemos seguir com mais firmeza nas nossas escolhas, porque nós sabemos que nós vamos herdar um mundo futuro, nós vamos mudar no sentido de vibração, o estado vibratório, e que a vida não encerra por aqui. E se a vida não encerra por aqui, tudo que nós fizermos, nós vamos ter que prestar conta, porque quando nós fomos criados, né, por Deus, que Ele nos permite sair nestas viagens, Ele nos alertou: em todos os meus reinos sempre haverá uma única lei, a lei universal, que todos precisam seguir,
Todas as dicas que Cristo nos traz, que os Espíritos nos traz, é para que nós achemos o tesouro pelo qual nós precisamos buscar, trazê-lo conosco e apresentá-lo para Deus, para que nós possamos ser premiados, né, trabalhando em um dos seus reinos como colaborador. E com isso, na pergunta de número 642, né, nós vamos ver que existe um alerta aos indiferentes, quando Kardec pergunta: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará o homem não praticar o mal? Bastará que nós não pratiquemos o mal? Ora, nós estamos falando de indiferença. Indiferença, até então, não é nenhuma maldade, né? Se a definição é uma falta de interesse, uma falta de atenção, de cuidado, de consideração, ou seja, eu estou alheio à situação, eu não estou fazendo nenhuma maldade para com o próximo. E nós vamos ver que ele pergunta se agradar a Deus, né, para garantir a nossa condição futura, bastará que a gente não pratique o mal. Então ele já está considerando, né, a indiferença como mal. Vamos ver o que responde os Espíritos para nós. Aí eles dizem: não. Cumpre a todos vocês fazerem o bem no limite das suas forças, porquanto cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Opa! Então ele já está deixando para nós aqui que, além de nós estarmos obrigados a fazer o bem, deixar de fazer o bem pode em algum momento trazer alguma consequência que ela vai trazer um resultado negativo para o próximo. Então aí a indiferença, mesmo sendo algo que você pode pensar que não é uma maldade, ela é uma maldade porque nós vamos estar justamente deixando de praticar o bem. E aí nós vamos lembrar que as leis que Deus nos coloca, lei de progresso, lei de sociedade, de trabalho, justiça e caridade, né, vai cair muito bem nisso, né? Porque nós precisamos de estar dentro de uma sociedade convivendo um para com os outros, precisamos de trabalhar, precisamos de progredir e estamos sujeitos à justiça. E a caridade é a obrigação que nós temos para com o próximo e para conosco mesmo. A própria pergunta de número 643, Kardec faz uma pergunta que no início eu fiquei pensando: pô, será que Kardec não entendeu, se fez de rosgado? Ou ele só queria realmente, né, confirmar? E ele vai dizer o seguinte: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? E o Espírito responde: não há quem não possa fazer o bem. Todos podem fazer. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que esteja com relação com os outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo, porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Com isso, nós vamos voltar na pergunta 642 e lembrar aos nossos irmãos que a resposta, né, é que nós façamos o bem no limite das nossas forças. Não é para que nós fiquemos dando desculpa que não podemos praticar o bem por essa ou por aquela razão, né? Nós precisamos ir no limite das nossas forças. Então, o que Kardec busca com essa pergunta e essa resposta é realmente enfatizar, né, que não adianta a gente fazer a caridade no sentido material tão somente, ela é muito importante e necessária no primeiro momento, mas ele fala que para fazer a caridade nós precisamos ser útil, nós precisamos entender a necessidade do outro, para que nós possamos ter realmente um posicionamento correto para ajudar o próximo diante da sua necessidade e não diante da nossa vontade, que é muito diferente uma coisa da outra.
E ele ainda vai falar para nós que o egoísta é que realmente tem dificuldade de praticar essas bondades, ser resignado, ser calmo. Então, com isso, nós vamos fortalecer que o nosso trabalho diante da caridade requer de nós muita força de vontade, muita vibração positiva, para que nós sigamos em frente. E a vida vai nos oferecendo todos os dias essas oportunidades. Lembremos que ser hospitaleiro, nos ensinamentos diretos de Jesus, é justamente praticar o bem no momento crucial, no momento em que ela se faz presente diante de nós. E às vezes a gente tem essa oportunidade que ela é dada assim, momentânea, que é o teste para ver se você realmente está preparado. E às vezes a gente deixa escapar, que nós possamos ficar um pouco mais atentos para com essas situações. E essa condição de indiferença para com o outro, né, a gente vai acabar passando uma mensagem que a gente não se importa com ele, né, demonstrando um coração endurecido e uma frieza de sentimento. Nós também precisamos tomar cuidado com isso, porque quando nós pegamos na parábola de Jesus, a parábola do bom samaritano, nós vamos ver lá que há uma frieza, né, do doutor da lei, do sacerdote, do levita, diante daquele homem caído. E o que o Cristo traz para nós, que pessoas com condições, com conhecimento, com ferramentas, né, às vezes agem de uma forma inequívoca com todos os seus conhecimentos. A quem muito foi dado, a muito será cobrado. E nós vamos ver que o samaritano é que justamente, que era relegado naqueles tempos, né, que socorre aquele homem caído, que leva para ele para a hospedaria, né, que se coloca à disposição de pagar as despesas. E quando a gente faz esse paralelo, trazendo para o nosso dia a dia, nós somos esse doutor da lei. Nós temos conhecimento, a doutrina espírita é muito esclarecedora, muitos de nós já estamos avançando há um bom tempo dentro dessa doutrina, com palestras, com estudos, com conhecimentos, e às vezes a gente acaba sendo indiferente diante do nosso irmão, diante do necessitado, deixando de ser útil, né? De ser caridoso, porque o próprio Cristo nos disse, fora da caridade não há salvação. E se nós estamos todos elencados dentro de uma lei universal que Jesus nos mostra, que Deus grava na nossa consciência, quando nós somos criados simples e ignorantes, nós não podemos deixar passar essa oportunidade importante que é essa reencarnação. Como tenho dito nós, que o passado e o futuro se encontram no presente, né? Um sendo o motivo de nós melhorarmos e o outro sendo o motivo de nós prepararmos para dar continuidade nessa nossa caminhada. Quantos espíritos superiores têm dado as suas contribuições, e a gente vê isso muito no Evangelho, quando eles trazem para nós uns alertas em relação à nossa condição atual. Eles vão falar para nós que a nossa época ela é muito notável pelas conquistas intelectuais, mas que lamentavelmente marcada pela indiferença moral. E aí eles vão fazer algumas observações que a gente vai fazer assim de uma forma resumida, quando eles dizem para a gente que quantas pessoas detêm o poder, né, e se charfutam na corrupção, uma demonstração vergonhosa de indiferença, de desrespeito por aqueles que o elegeram, né? Quantos pais são passivos diante de filhos que são de mau caráter, que são violentos, que pisam nos sentimentos alheios? Quantas pessoas são injustiçadas, né? Tendo as suas propriedades invadidas, tendo seus direitos cassados? E quantas pessoas também, quantas comunidades são perseguidas pela exposição do poder do mais forte? Então são indiferenças que nós vamos caminhando e nós vamos passando por isso, tratando isso de uma forma como se fosse natural, né? Os escândalos, as notícias, doenças, todas essas coisas começam a ficar tão cotidiano na nossa vida que aí a gente acaba ficando indiferente. Mas não podemos, devemos ficar atentos de quando sempre chamados, né, com o conhecimento que cada um de nós está adquirindo,
sigamos em frente, sendo o bom samaritano da parábola de Jesus. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, né, eu trouxe aqui para a ilustração do nosso trabalho, que ele vai dizer para nós que há muita diferença entre resignação e indiferença. E eu vou citar algumas aqui que ele diz assim: bem-aventurados que se revoltam contra a injustiça, mas são resignados e calmos. E ai dos indiferentes que, em proveito próprio, aplaudem a injustiça. A resignação é a conformidade ativa nos inevitáveis acontecimentos da vida. A indiferença é a submissão passiva às injustiças deprimentes. A resignação nas provas é a obediência ao decreto de Deus, e a indiferença nos sofrimentos é dureza do coração e ausência da submissão da vontade divina. O resignado não aparenta, sofrimento, porque ele conhece a lei de Deus e a ela se submete com humildade. A resignação é excelente virtude que precisamos cultivar. A indiferença é manifestação do egoísmo que precisamos extirpar. E ele continua: a resignação é a coragem da virtude. A indiferença é a covardia da paixão vil. A resignação dignifica, enaltece, santifica, enquanto que a indiferença desmoraliza, deprava e mata. Então, nós vamos ver que Caibar, ele faz uma comparação, que quando nós nos direcionamos para o lado da indiferença, para o lado do vício, do orgulho, do egoísmo, nós estamos acometendo a nossa caminhada, porque nós vamos distanciando de buscar esse tesouro que é a nossa libertação, que é o passaporte para que nós possamos retornar, buscar novos reinos de Deus e chegar até Ele, com o cumprimento daquilo que Ele espera de nós. É que sejamos felizes, que sejamos aptos e prontos a servir no Seu reino. E para encerrar o nosso trabalho, com a contribuição de Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo O Arado, Emmanuel, com a sua delicadeza e ao mesmo tempo com a sua firmeza, ele vai dizer para nós assim: irmãos, meditemos nas oportunidades que nós estamos perdendo, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito, no sol do amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado, por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Assim, devemos todos nós lutar contra o egoísmo, contra o orgulho, contra a vaidade e a indiferença, pois que fora da caridade não há salvação. E ele vai colocar para nós nesse pedacinho que nós separamos do capítulo, ele faz uma comparação do valor da natureza, porque a natureza por si só, ela traz imensos exemplos para nós de força de recuperação, que nós também, que somos participantes dessa natureza, na qualidade de espíritos encarnados, dotados de razão e inteligência, que possamos também acatar essas bondades, esses ensinamentos, para que nós possamos ser melhor amanhã do que nós somos hoje. E que todos nós tenhamos a oportunidade de sermos resignados diante de tanto sofrimento, de tanta dificuldade. O momento que nós passamos, ele está sendo difícil para todos, mas temos que ser firmes, porque nós realmente temos dificuldades, somos imperfeitos e às vezes a gente bambeia. Mas quando bambearmos, lembremos de Jesus, lembremos dos nossos companheiros que possam estar vibrando ao nosso favor. E sempre, na medida do possível, como ensinado, vamos ser útil ao próximo, sermos caridosos na medida do possível, mas jamais deixar de seguir em frente, acreditando e confiando. Paz a todos, muito obrigado, um abraço e até mais.